Eles vão fazer 3 dias de trilhas, se atrasam muito e os bombeiros montam uma grande operação de buscas. Ainda tem muitos estragos e prejuízos do temporal, 24 horas depois. O projeto de ampliar a rede pluvial é só promessa há uma década. A polícia desmonta um esquema de drogas numa festa de luxo. E as abelhas atacam de novo, são muitos registros na capital. Agora no DF2. Boa noite. Esta edição começa com as imagens dos estragos do temporal de domingo. 24 horas depois, os moradores sofrem as consequências. Na 102 Norte, as bocas de lobo ainda estavam obstruídas hoje à tarde. Nós estamos no balão da 102 Norte, que tem 13 bocas de lobo, mas elas não foram suficientes para dar conta de tanta água. A enxurrada passou por aqui, entortou as plantas, a gente vê muito lixo, inclusive peças de carro por aqui. Encontramos os bancários vendo os vídeos de ontem. A comercial virou um grande rio. É impressionante, são impressionantes. É muito impactante. Traz bastante, assim, muito prejuízo, né? Para as pessoas, para os comerciantes, para as pessoas que estacionam aqui. Sempre que chove um pouco mais forte, acontece o alagamento. A correnteza era muito forte e foi para 402 Norte. Desde as 8 da noite de domingo, a água da chuva está sendo retirada da garagem deste prédio na quadra. O estacionamento externo e a garagem ficaram inundados. A gente entrou no prédio para mostrar para vocês até onde a água chegou. Olha a marca aqui, fica bem perto da entrada do bloco. Além disso, a água entrou em contato com a rede elétrica, que foi desligada. Aqui na garagem, a rede de esgoto se rompeu. Tá tudo muito sujo, com folhas e muita lama por aqui. 4 carros e uma moto estavam estacionados. Depois da construção do estádio Mané Garrincha, a situação aqui piorou muito. Quer dizer, o problema das águas pluviais vem de muito longe. O condomínio não tem como mexer na área pública. Esta outra garagem da 202 Norte também foi alagada. Às 5 da tarde de hoje, os funcionários ainda faziam a limpeza. Nas quadras, muitas árvores caídas. Esta destruiu o teto de uma casa na 705 Norte. Por causa do risco de desabamento, foi interditada pela Defesa Civil. Na W3 Norte, galhos pelos canteiros. A via ficou interditada da 510 até a 512 Norte, após a queda de uma árvore de 30 metros. Ontem, uma cachoeira se formou perto do setor hoteleiro norte. Carros ficaram submersos. O alerta que a Defesa Civil manda nos celulares dos brasilienses chegou quando a tempestade já estava no fim, depois das 5 da tarde de domingo. Hoje, à 1h30 da tarde, o céu na Asa Norte fechou. E neste horário, o GDF publicou numa rede social que o INMET emitiu um alerta de que poderia ter mais chuva, com intensidade semelhante à de ontem. E que, por isso, as tesourinhas da 109, 110 e vias da 402 e 406 Norte seriam bloqueadas. A mensagem dizia que o Detran estava a postos. Mas às 2h20 da tarde, nada do Detran na tesourinha da 109. Minutos depois, o texto mudou. A nova publicação do GDF diz que o Detran está de sobreaviso para bloquear as vias e tesourinhas em caso de novas chuvas. No fim da manhã, o vice-governador Paco Brito, que assumiu o Buriti, disse que as ações tomadas pelo GDF foram rápidas e prometeu plantão da Nova Cap 24 horas por dia. Provavelmente será usado quem já está contratado, mas se tiver que ser contratado novas equipes, com certeza absoluta o governo disponibilizará recursos suficientes para tal. Se foi falta de planejamento, não foi do governo ibanês, foi dos governos anteriores, mas todos serão corrigidos. Paco Brito assumiu o Buriti porque Ibanez Rocha está em viagem para Portugal. Sobre a demora no alerta de ontem, a Secretaria de Segurança respondeu hoje que a Defesa Civil só emitiu alerta para os celulares às 5h22 da tarde, depois de receber a leitura dos dados da chuva e imagens do radar do INMET. E sobre os alertas divulgados hoje à tarde com informações diferentes pelo GDF, inclusive de mais chuva forte, a assessoria do Palácio do Buriti ainda não deu explicações. Vamos então ao vivo para o INMET saber informações deste momento. Valadão, boa noite. Quais são as informações oficiais? Boa noite, Antônio. O alerta feito pelo INMET é de estado de atenção. Isso significa que pode chover forte em pontos isolados até amanhã de manhã,
mas nada comparado ao temporal de ontem. Devem ser pancadas fortes, com ventos e raios, mas com uma intensidade bem menor. No Gama já teve chuva hoje à tarde. Essas imagens são de perto do estádio Bezerrão, onde caiu muito granizo. As pedras chegaram a quebrar as telhas na garagem de uma casa. A Avenida do Contorno ficou completamente alagada e os bueiros transbordaram. Os ventos no Gama agora à tarde chegaram a 70 km por hora. Aqui no mapa do IMET, a gente mostra agora que o que a gente vê em vermelho ainda são nuvens carregadas sobre o DF. A previsão é de que a chuva dê uma parada a partir de quinta-feira. De acordo com o IMET, esse é o terceiro mês de abril mais chuvoso desde 1961, Antônio. Obrigado, Valadão. Eu estou impressionado aqui no quadradinho, Valadão, como tem região vermelha ainda aqui na nossa área. Muito obrigado. Boa noite. Nos últimos 11 anos, todos os governos que passaram pelo Palácio do Buriti prometeram tocar o projeto que prevê a ampliação da rede pluvial do Plano Piloto. Desde 2008, o GDF fala em ampliar a rede de águas pluviais no Plano Piloto. O projeto é ambicioso. Prevê a construção de reservatórios para conter a força das chuvas e evitar inundações nos pontos mais baixos da cidade. As áreas mais críticas já naquela época eram exatamente as mesmas que inundaram mais uma vez neste fim de semana. O ponto mais crítico está entre as quadras 10 e 11 da Asa Norte. Por isso, essa região será a primeira a receber as obras. Depois será a vez das quadras 1 e 2 da Asa Norte. O projeto Águas do DF foi lançado ainda no governo Arruda. Todas as obras que nós fizemos e a permeabilização do solo, impedindo que a água da chuva infiltrasse, trouxeram várias dificuldades. Isso permite dizer que nós precisamos aumentar as galerias, sim, para os momentos de alta chuva. No governo Agnello, passou a se chamar Drenar DF e foi parar na Justiça em 2013, ainda antes da licitação. Após definir esse fato na Justiça, nós, em 90 dias de trabalho, mais ou menos, a gente consiga concluir a contratação dessas obras. É uma obra, vamos dizer assim, complexa, demora 1 ou 2 anos, mas o importante é o seguinte, tem que ser feita. Em 2015, o Tribunal de Contas chegou a suspender a licitação. Depois liberou e no fim de 2015 as empresas foram escolhidas: Via Engenharia, SL Engenharia e a JM Terraplenagem. Já o governo Hollenberg até deu data para as obras começarem. Nós estamos com um sentimento de que está tudo correndo muito favorável a esse início de obras. As obras começam em? Novembro. E terminam quando? Novembro de 2017. Só que o contrato com as empresas nunca foi assinado. Isso porque em 2017 mesmo, a Associação de Engenheiros de Obras Públicas denunciou ao Tribunal de Contas irregularidades nas certidões apresentadas pelas construtoras. O IPHAN também fez questionamentos, já que a área é tombada. E desde então o processo está parado, há quase 2 anos. E ainda longe de sair do papel. Hoje, o vice-governador Paco Brito e o secretário de Obras disseram que o atual governo vai recomeçar o projeto do zero. Terá que ser feita uma nova licitação, um novo projeto. Por quê? Porque a população cresceu. Nós temos muito mais pessoas hoje, entendeu, do que quando ela foi construída. E como ela está parada desde 2008, quando foi lançada Águas de Brasília, Águas do Brasil, tá, está parada. Tem que fazer uma adequação de projetos das bacias que seriam a céu aberto, não vão poder ser, teriam que ser enterradas. Então tem várias situações que o projeto necessita de uma atualização. Olha, esse caso deixa clara a dificuldade do GDF com os grandes projetos de infraestrutura que se arrastam, têm erros técnicos, param nas gavetas da burocracia. Isso se repete em governos de partidos diferentes, em outras áreas também, como transporte. O governo, famoso por pagar bons salários nas últimas décadas, não conseguiu planejar e executar as políticas públicas fundamentais de longo prazo. Aí o cidadão sofre, como a gente vê. Hoje, o IPHAN informou que espera receber do GDF os projetos de paisagismo e o plano de manutenção das bacias. E o Tribunal de Contas recebeu que as análises dos processos levam mais tempo porque os governos demoram a enviar as respostas. O governo atual disse hoje que respondeu ao Tribunal de Contas dentro do prazo, mas pediu mais prazo para complementar as respostas. Um grupo atrasa em 24 horas na volta de uma trilha e mobiliza os bombeiros e a polícia militar.
Assim que os 8 homens apareceram, trataram logo de comer. Encontrado aqui já localizado os trilheiros aqui na região de Água Fria, o pessoal está bem. A informação de que o grupo havia desaparecido chegou para a PM de Brasília na madrugada de hoje e para os bombeiros de Goiás pela manhã. Foi aberta uma ocorrência de busca e salvamento. As primeiras informações eram que os homens da Asa Sul, Guará e Paranoá faziam trilhas em Formosa, Goiás, durante feriado e se perderam. Participaram da operação de resgate 6 viaturas, 26 homens, 2 cães farejadores e 2 helicópteros. A operação mobilizou dezenas de militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, que já tinham decidido, iam montar uma base numa fazenda aqui do município de São Gabriel, mas antes mesmo que saíssem para a primeira busca, o grupo reapareceu. Debilitados, né, bem cansados, mas de saúde não tinha nenhum problema não. Não avisaram ninguém e até o último contato que eles tiveram com uma pessoa que é guia foi no sábado pela tarde, depois não teve mais contato. Alguns parentes, preocupados com a falta de notícias, procuraram ajuda. Mas os jovens dizem que não estavam perdidos, apenas se atrasaram. O grupo partiu de uma fazenda onde fica a Cachoeira do Indaiá, a 68 quilômetros de Brasília, na sexta-feira, às 6 da manhã. O destino era a Cachoeira da Água Fria. O previsto era andar 51 quilômetros, passando por 3 fazendas que serviriam de apoio, e chegar ao destino final ontem, mas houve um imprevisto. No último dia de expedição, o grupo não encontrou uma trilha de terra batida que estava prevista. Daí, os amigos abriram passagem pelo mato com facões e nadaram por córregos. O grupo explicou ainda que os equipamentos de GPS ficaram sem bateria ou pifaram por causa da água. Eles acabaram percorrendo 9 quilômetros a mais e se atrasaram. Este helicóptero da PMDF também ajudou nas buscas. Segundo o capitão, o barulho da aeronave deu ânimo para o grupo continuar e chegar à fazenda. Sabiam pelo GPS a direção que eles pretendiam chegar, mas eles não fizeram um bom planejamento da caminhada. Eles não estavam muito preparados com os recursos necessários para fazer essa caminhada. Foram presos os 3 homens que vendiam drogas numa festa na Torre Digital. A investigação para identificar um dos traficantes começou há 1 mês. Ele já tinha sido denunciado por tráfico de drogas no Carnaval. Os policiais civis disfarçados entraram na festa e prenderam em flagrante o homem que era monitorado e mais 2 que também estavam vendendo drogas. 17 comprimidos de êxtase líquido, maconha e cocaína foram apreendidos, além de R$2.000 em dinheiro. O objetivo da polícia era monitorar o nosso alvo específico por conta da denúncia anterior. Só que no decorrer do monitoramento, percebeu-se que havia várias pessoas com essa prática de fornecimento de drogas para os convidados e amigos que estavam na mesma roda. Os moradores de algumas quadras estão preocupados com a vizinhança das abelhas. O Gabriel já sentiu na pele a dor que é ser atacado por uma abelha, ainda mais pilotando uma moto. Aconteceu com ele na véspera do feriado, semana passada. Teve que ficar o dia internado porque é alérgico ao veneno. Olha como a mão dele ficou inchada. Num caso desse de picada de abelha, você tem medo de morrer? Você sente que você pode morrer se não tiver um socorro rápido? Sim, constantemente, cara. A partir do momento que a gente que é alérgico, a gente sabe que quando a gente é picado, a gente não sabe se vai conseguir chegar a tempo, se vai ser atendido a tempo no hospital público. Segundo os bombeiros, as abelhas costumam ficar mais ativas durante as mudanças de estações do ano. É quando elas fazem a migração, procuram novos lugares para construir as colmeias. E numa cidade bem arborizada como Brasília, as opções para as abelhas são muitas.